Vamos seguindo aqui, vamos continuar com a nossa pauta, porque agora nós vamos falar justamente do Bolsa Família, o novo Auxílio Brasil, né? O governo federal, só para vocês terem uma ideia, estuda lançar o Auxílio Brasil, esse programa elaborado para substituir o Bolsa Família, com parcelas de R$ 400 até o fim de 2022. O benefício deve ser estendido para 17 milhões de brasileiros. Segundo informantes da Jovem Pan, parte do valor ficará acima do teto de gastos e, apesar da ideia contrária do ministro Paulo Guedes, é o que deve acontecer. O Auxílio Brasil foi anunciado como a continuação do auxílio emergencial e é considerado um dos principais trunfos do presidente Jair Bolsonaro na disputa à reeleição. O lançamento do programa estava previsto para 5 da tarde de hoje e foi cancelado. O que será que aconteceu? A gente vai discutir daqui a pouquinho aqui no 3 em 1. Fica por aí. Nós estamos de volta ao vivo aqui com o 3 em 1 na Jovem Pan. E antes do intervalo comercial, eu relatei justamente essa discussão que está acontecendo lá em Brasília por parte do Ministério da Economia em relação a esses novos programas. A gente fez uma pergunta hoje, meu caro Jorge Serrão, à nossa audiência, se esses programas mudam, influenciam de alguma maneira a eleição presidencial do ano que vem. Qual é a sua opinião? A resposta verdadeira só pode ser única. Claro que influenciam. O brasileiro, repito, a maldita tese, ele é Estado dependente. Ele gosta de receber benesses do Estado. Essa é uma briga que nós temos que comprar e mudar. Se a gente não mudar essa mentalidade, não teremos um país capitalista produtivo de verdade. Se vão dar auxílios emergenciais para a população, que esses auxílios, pelo menos, tenham contrapartidas que levem essa população a tomar atitudes produtivas e empreendedoras. Se isso não acontecer, vira a esmola pela esmola com objetivo eleitoreiro. Isso não é bom, isso não resolve nada. Mas vamos rezar aí, orar para São Jorge, São Judas Tadeu e outros santos que façam milagre para que essa realidade mude. Não é fácil. Bruna, o voto no Brasil ainda depende disso? Olha, eu acho que em grande medida isso é um apelo, né? É um aceno a algumas pessoas que entendem, né, que o bom governo, o bom Estado é aquele que não deixe de olhar para eles. A gente tem muitas pessoas, né, ainda no Brasil que se consideram invisíveis, tá? E nesse sentido, a partir do momento que a gente tem um governo que olha para essas pessoas e essas pessoas se sentem contempladas, esse é o único tipo de laço político que se estabelece. E aí eles falam, tudo bem, esse governo me inclui, então esse governo eu posso confiar. Então eu acho que essa é a relação psicológica, tá? De uma parte do eleitorado. Aí nesse sentido, a única coisa que me incomoda assim mesmo nessa discussão toda, se era para ser 300, era para ser 400, é que alguns jornais estão simplesmente dizendo que o Bolsonaro atropelou o Paulo Guedes, e em outras fontes a gente vê que não, que houve uma reunião ontem, segunda-feira, na qual o Paulo Guedes estava presente e que foi um acordo, tá? Foi um consenso. Então, eu ainda estou em dúvida sobre onde começa a narrativa e onde termina a narrativa e começa a realidade, né? Porque me custaria crer que o Bolsonaro atropelaria o Paulo Guedes para se reeleger, mesmo porque o governo depende do Ministério da Economia para funcionar. Porque se a gente não tiver uma economia que ande um pouco melhor ano que vem, não adianta, esses auxílios não são suficientes, tá? A classe média depende de uma melhora geral no seu cotidiano, ou seja, no custo de vida, inflação segurar um pouquinho, dar uma segurada aí no preço da gasolina, essas coisas, isso vai influenciar muito mais um outro voto, que é o voto da classe média, tá? Então, o que eu gostaria de entender um pouco melhor nessa história é por que algumas pessoas estão dizendo que o Bolsonaro está atropelando Paulo Guedes por razões eleitorais. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso, Paulo. Agora, Constantino, no passado o presidente Bolsonaro não falou mal do Bolsa Família? Falou, e isso vai ser sempre um dilema, né? O governante que está na situação, ele vai querer lançar mão desse instrumento, porque obviamente tem impacto eleitoral, ainda mais num país com tanta miséria, né? E quem for de oposição vai condenar como uma medida populista e eleitoreira, né? O Alberto Fernandes, o presidente lulista da Argentina, ele estendeu o Planes, que é um programa de auxílio, inclusive para quem conseguiu o trabalho já. Né? E isso tem cheiro populista. Então, assim, é um dilema. É óbvio que é compreensível o presidente
realmente ter a preocupação ainda mais com esses lockdowns, com essas medidas todas que agravaram o quadro econômico e jogaram mais gente para a miséria e para o desemprego, querer de alguma forma também estender algum tipo de auxílio. Agora, coincidindo com o ano eleitoral, todo mundo vai julgar que é eleitoreiro, não tem dúvida que existe também, junto com essa medida toda, um caráter de eleição sim, e é um dilema porque do outro lado tem o teto de gastos, tem a restrição orçamentária. Agora, eu deixo uma provocação no ar para os nossos telespectadores e ouvintes, né? Vamos supor que seja só eleitoreira, que não tenha nenhuma preocupação genuína, legítima de aplacar a angústia desses que foram ainda mais para a miséria por conta dos governadores que praticaram lockdown. Se o preço de evitar a volta do Lula, que todo mundo sabe que seria destruição em massa, que seria o que está acontecendo na Argentina piorado, né? Se o preço para evitar a volta do Lula fosse esse, o liberal estaria disposto a pagar ou não? Porque política não é lugar para purista, não. Piperno, para a gente fechar o programa. Tenho visto muitos liberais, inclusive ontem mesmo, anteontem, li uma entrevista do presidente do Itaú, o senhor Roberto Setúbal, né, fazendo muitas críticas ao governo, inclusive. Mas, claro que ele também está um pouco preocupado com a volta do Lula, mas ele é daqueles que se alinham aí a tal da terceira via, enfim. O fato é que parece até que o Lula também tem algumas sucursais aqui pelas Américas e o Roberto Fernandes seria uma delas. Eu acho que é o seguinte... É claro que R$400 é algo que estava fora do horizonte do governo, até pelo menos ontem, mas é óbvio também que o presidente sabe que ele não vive o melhor momento de popularidade dele e que presidente da República, candidato à reeleição, em um cenário de inflação alta, né, de gasolina cara, de Pibinho, ele tem chances de reeleição extremamente reduzidas. Então, é óbvio que acaba sucumbindo à tentação de investir nesse tipo de medida. Agora, eu não considero ruim. Eu acho que tem, sim, uma grande parte da população que precisa emergencialmente desse tipo de auxílio. Agora, mostra também a fragilidade política nesse momento do ministro Paulo Guedes. Não vamos esquecer que 10 dias atrás, a aprovação da convocação do ministro Paulo Guedes para falar sobre a história das offshores recebeu 310 votos. A maioria do Centrão, porque a oposição não tem nem metade disso. E por que o Centrão engordou essa votação? Porque o Centrão também, a base do Centrão, está preocupada com a possibilidade de não conseguir a reeleição, porque a economia está mal. E vai aprovar esse auxílio se realmente ele chegar ao Congresso. Muito bem, Constantino, quer complementar, Serrão, ou podemos encerrar? Por favor. Fica à vontade, por favor, pode falar. Não? Serrão? Não, eu só acho que nós temos que parar, a gente tem que voltar para a mentalidade certa desse país. O presidente Bolsonaro foi eleito com uma proposta de mudar o rumo da nação para um país capitalista. E nós não podemos aceitar um retrocesso para um país capimunista, que é o que tinha antes. E eu dou só um pitaco, né? Não vamos repetir que só porque o sujeito é banqueiro, ele é um liberal automaticamente, né? A gente sabe que tem muito banqueiro aí que defende o capitalismo de Estado porque tira proveito disso. Mas é o maior banqueiro do país. Sim, ele mesmo já se declarou até de esquerda, o Setúbal. Isso, todo mundo é de esquerda. Tucano é de esquerda. Tucano é de esquerda? O problema é quando o liberal vira libertino. Bolsonaro e Eduardo Ele não Leite sabia que ontem, Tucano é de esquerda. Bolsonaro e Eduardo Leite estavam se atacando hoje no debate. Você foi Bolsonaro, você foi mais do que eu e tal. O Bruna Torlai, você está se divertindo. Existe hoje, Bolsonaro cara. me divertindo. Bruna Torlai, você só Não, está existe se oportunismo. divertindo. Malandragem. Existe né? oportunismo de esquerda, né? A Bruna Torlai está se divertindo. O Dória Bruna, pra é gente- oportunista. É de esquerda. Ele é um oportunista. Agora, o PSDB é um partido de esquerda. Constantino e Piperno, essa discussão vai ficar para amanhã. Bruna, encerra, por favor. Não, é isso, eu tô extasiada, assim, de saber que o Piperno descobriu hoje que social-democracia e PSDB é de esquerda. Isso é algo que todo mundo já sabia. PSDB de esquerda, meu Deus. Muito Eu vou bem. comprar uma O bússola. próprio Fernando Henrique diz, né? Não sou eu, é ele. Muito É o Fernando bem. Henrique que diz, sempre se diz O esquerda, Dória não sou diz que eu. o partido é de centro-direita.